qualidade, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h06. Muito boa tarde para você que está aí sintonizado, acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Metrópole. Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio. Vamos juntos até às 5 da tarde no Metrópole Saúde. Como sempre, abrindo espaço para você participar, tirar suas dúvidas. A gente vai abrir a semana falando sobre a síndrome pós-Covid. Vamos conversar aqui hoje com o Dr. Walter Viterbo. Ele é médico acupunturista, também clínico da dor. E a gente vai entender tanto em relação a essas manifestações que ficam muitas vezes em alguns pacientes após a fase aguda da doença e como é que a gente pode tratar, melhorar, atenuar essas sequelas da Covid-19. Dr. Walter Viterbo já está aí conosco no ponto, já conectado para a gente conversar. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como é que vai você? Como é que está todo esse público aí maravilhoso da Metrópole? Nunca mais nos encontramos. A gente está sem o áudio? Coisas também por aí. Oi, você está me ouvindo bem? Você me ouve bem? A gente está sem o áudio dele? Me bem agora? Vamos ver se a gente ajusta. Oi, Stephanie, tudo bem? Pronto, agora sim estou te ouvindo, doutor. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Eu te ouço, você me ouve bem? Agora sim, estou te ouvindo muito bem. Então tá bom. Vamos lá. Vamos juntos aí, tá me vendo bem também? A imagem tá ótima. É a gente se adaptando, a essa nova realidade que a pandemia nos impôs. E eu acho que para tudo, doutor Walter, a gente precisou se readaptar e conviver com diversas coisas novas. Eu abri aqui o programa falando justamente sobre a Covid-19 e as sequelas, a chamada síndrome pós-Covid. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso para contextualizar nosso ouvinte, O que é essa síndrome pós-Covid, São de fato sequelas da doença. Todos os pacientes que tiveram vão ter, alguns têm determinadas manifestações, outros têm outras, ou é algo mais fácil de se identificar, é um padrão para os pacientes. O que é que a gente explica já nessa abertura de conversa? Vamos lá, Stephanie. Infelizmente, o Covid chegou para trazer muita coisa ruim, Infelizmente, mexeu com tudo, e você já começou falando uma palavra importante, que é adaptação. Nós precisamos fazer mudanças na nossa vida, todo mundo precisa se adaptar, se isolar, uso de máscara, o álcool gel o tempo todo. Infelizmente, a contaminação chegou, a contaminação aumentou, a vacina demorou. Tudo que a gente já sabe sobre Covid, a gente não vai falar mais de Covid aqui agora. Infelizmente, a gente vai falar agora da sequela do Covid. Na verdade, isso não é específico do Covid. Todas as síndromes gripais que a gente já conheceu, todos os arbovírus, como, por exemplo, a chikungunya, eles deixam alguma sequela, Recentemente, há uns 2 anos atrás, a gente teve um surto enorme da chikungunya, e a gente viu aí muitas pessoas que foram acometidas, e as pessoas passaram 3, 6, 8 meses ainda sentindo dores articulares após ter sido acometido pela chikungunya. Infelizmente, com o Covid, por ser uma doença mais agressiva, por ser um vírus mais agressivo, o corpo também responde de uma forma mais forte. Então, a reação inflamatória que o corpo vai se utilizar para se defender acaba por lesar algumas situações do nosso corpo, e por isso gera algumas consequências que nós vamos chamar aí da síndrome. Caiu? A gente perdeu a conexão. Vou aproveitar aqui, enquanto a gente restabelece aí o contato com o Dr. Walter Viterbo, para já convidar você que está aí do outro lado a participar. Pode mandar para cá sua dúvida para a gente esclarecer, como ele estava falando sobre as sequelas da Covid-19, a chamada síndrome pós-Covid. Então, você pode participar ao vivo aqui no nosso 35055000, é o nosso telefone, para você entrar no ar. Zé Silva está no comando do áudio conosco. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258.
aqui ativo para você mandar sua mensagem. Lembrando também que o nosso portal metro1.com.br também está aí à sua disposição com as principais notícias do dia. E lá você também manda sua mensagem aqui direto para o estúdio. E lembrando que a gente está ao vivo no nosso YouTube, youtube.com/portal Metro1. E é por lá que você também participa, tem o chat, manda mensagens para cá. Jefferson Hora está no comando aí do nosso YouTube. A gente conversa hoje aqui no Metrópole Saúde com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, e a gente vai esclarecer justamente, como ele vinha nos falando, sobre a chamada síndrome pós-Covid, as sequelas deixadas aí pós-doença nos pacientes. A gente já tem ele de novo conosco? Vamos lá, então. Oi, estou de volta. Vamos lá, então. A gente estava justamente contextualizando aí para os nossos ouvintes, né, esse momento pós-Covid para alguns pacientes. Caiu aí, mas vamos lembrar o que eu estava falando. Não somente o Covid, mas outros arbovírus, como a gente já conheceu aí, o H1N1, desculpa, o arbovírus seria o relacionado a chikungunya, dengue, ou mesmo o H1N1, que fosse um outro tipo de SARS, e agora o SARS-CoV, né, eles também deixam sequelas. A sequela mais importante em relação ao que a gente tem visto no Covid, elas são proporcionais à gravidade da lesão. Quanto mais tempo, quanto mais agressivo foi aquela luta do corpo, né, na produção de algum tipo de resposta, né, o corpo produz alguns anticorpos que eles vão acabar por lesar, por gerar lesões, e isso vai trazer, de alguma forma, os riscos, né, da doença prolongada, da síndrome pós-Covid. Então, quanto mais grave foi acometido aquele paciente, quanto mais forte, quanto mais tempo, mais chance vai ter de seguir com essa síndrome pós-Covid. E o que é síndrome pós-Covid? São as consequências que isso gerou, né, que esse Covid gerou naquele paciente, que pode ser de 1 a 4 doenças, de 1 a 4 patologias ou até mais. Então, a gente tem visto, né, normalmente as pessoas queixam logo da perda do olfato, a perda do paladar, e ela persiste por alguns meses. Tem pessoas que já tiveram 4 meses, 5, e ainda estão tendo uma dificuldade, não recuperaram 100% da sua capacidade de sentir o cheiro ou mesmo do paladar. Outras pessoas tiveram com muita frequência a sensação de fraqueza, de falta de ar, que tem muito a ver exatamente com a agressão desse vírus, né? Com a resposta pulmonar, com as citocinas, com toda essa batalha que o corpo travou para se livrar da doença. Com isso, existe essa possibilidade desse paciente levar um tempo até recuperar sua capacidade funcional, né? Seu fôlego. E por isso é importante um tratamento multidisciplinar, que vai não somente da parte médica, mas também o acompanhamento de um educador físico, de educação física, além disso, de pilates, de a própria fisioterapia, para fazer com que esse paciente volte a recuperar sua capacidade normal. Outra multidisciplinaridade que a gente tem usado aqui é a nutrição. O paciente sai muito desnutrido, o paciente que demora muito tempo acamado, muito tempo internado, ele tem muita perda de massa muscular, mas também necessita dessa recuperação nutricional. Então, são muitas as sequelas. Outras que a gente tem visto é a questão da cognição. O paciente não consegue mais decorar mais as mesmas coisas, às vezes fica com um pouco de dificuldade de reconhecer. Tem casos mais graves em que o paciente realmente tem tido até dificuldade em ter as suas atividades normais, demora um pouco para recuperar a sua cognição. Então, a gente tem visto aí que essas sequelas todas estão relacionadas, como eu falei, à gravidade que foi a sua passagem, a sua experiência com o Covid. Outras questões que a gente tem visto, queda de cabelo, insônia, ansiedade, estresse e dor muscular, dor em articulações. Então, assim, existe uma série de queixas que os pacientes acometidos pelo Covid têm chegado aos consultórios e nos estudos hoje têm demonstrado que até 80% desses pacientes vão cursar com pelo menos 1 a 4 queixas dessas, a depender exatamente, como eu já citei, da gravidade que foi a sua passagem, né, a sua experiência com esse vírus que ele conviveu. Olha, importantíssimo para a gente começar. Eu aproveitei o momento da nossa reconexão, passei os contatos para os nossos ouvintes. Já temos perguntas chegando aqui e já vou trazer aqui o questionamento de Patrícia, que diz: boa tarde, Stephanie. Gostaria de saber do entrevistado quanto tempo essas sequelas podem durar. Ele citou, por exemplo, do olfato aí. Muitas vezes
com mais de 5 meses. Existe um padrão para ir embora essa síndrome pós-Covid? E, Fabrícia, obrigado pela sua participação. Infelizmente, não. Essa é uma doença muito nova, a medicina mundial está aprendendo com ela, e não existe um estudo, não existe nada que a gente possa dizer com segurança, olha, com 3, com 6 meses, com 4 meses, você vai recuperar. O que a gente tem visto no decorrer já desse último ano é que as pessoas têm conseguido recuperar a sua normalidade, a grande parte dela. Agora, de novo, depende exatamente de quanto foi o nível da sua agressão, quanto tempo durou esse Covid, quanto tempo você passou internado, quanto tempo durou os sintomas, qual é a sua capacidade de imunidade. Então, isso é muito pessoal, não é uma regra. Existem pessoas que passam pelo Covid sem nem saber que tiveram a doença. Outras, infelizmente, 400 e poucas mil, perderam sua vida. Então, essa é uma doença nova, em que a medicina está tentando entender, tentando aprender, e a resposta para você é que não existe ainda uma data específica para dizer assim, olha, isso vai ser curado em tal tempo, em tal quantidade de tempo. Aí, continuando aqui com as participações, Lucas diz aqui, boa tarde. Dr. Walter, a parte psicológica é tratada com quais especialidades? A gente falou muitas vezes aí da abordagem multidisciplinar necessária nesses casos, né, de sequelas da Covid. O que é que a gente fala desse aspecto da parte psicológica? Olha, Lucas, também obrigado mais por uma participação. Eu digo a você que essa é talvez uma das áreas de maior multidisciplinaridade, porque ela vai começar desde o apoio com o psicólogo, vai passar pelo neurologista, passa pela própria acupuntura, que trata essa questão de estresse, de ansiedade, terapias complementares como um todo, ou seja, yoga, reiki, massoterapia, qualquer coisa que traga a tranquilidade para esse paciente. Mas, infelizmente, nós temos visto casos em que, principalmente os pacientes que ficaram entubados, os pacientes que passaram por um Covid mais prolongado, em que a sua cognição, sua capacidade de formular ideias, sua capacidade de raciocinar, sua memória, ficaram bastante alteradas. E também a parte emocional. As pessoas que ficaram doentes, as pessoas que, ao mesmo tempo que estavam doentes, perderam entes queridos. Então, é claro que isso é um fator que vai muito de tocar naquele equilíbrio e vai gerar, com certeza, medo, vai gerar, com certeza, fobias, vai gerar, com certeza, alterações emocionais, vai alterar o sono, vai alterar seu humor. Então, é multidisciplinar. Começa com o psicólogo, pelo neurologista, pela medicina complementar, pela acupuntura, tudo o que for para trazer de volta o equilíbrio desse paciente, vale a pena somar, porque realmente tem muita gente que ficou bastante mexida com a sua experiência com o Covid. Olha, você que está aí acompanhando o nosso Metrópole Saúde, a gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, e foi importante a gente entrar nesse aspecto, Dr. Walter, da questão emocional, psicológica que o nosso ouvinte trouxe, e eu sei também da sua atuação específica, com o estresse. E eu queria entrar um pouquinho nisso. Não só nos pacientes pós-Covid, que muitas vezes tiveram essa situação, digamos, traumática, seja pela convivência aí nos dias de luta contra o vírus, seja pela perda de familiares, de pessoas próximas, mas para quem muitas vezes também está aí no seu isolamento, a gente vê muito forte essa questão emocional. O contexto da pandemia, de uma maneira geral, pode trazer um maior número de pessoas com repercussões causadas pelo estresse que toda essa situação provoca? Infelizmente, sim. Infelizmente, eu me arrisco a dizer que nós estamos vivenciando o maior fator estressor do que nós convivemos. Eu comparei isso desde o início, até tive a oportunidade de falar aí com o Zé Eduardo há um tempo atrás, logo quando começou, em março do ano passado, que eu associava isso a uma guerra, a um invasor, como se o inimigo invadisse a nossa casa, nos obrigasse a ficar dentro de casa, nos obrigasse a modificar os nossos hábitos. E o fator estressor constante faz com que o nosso corpo reaja a isso e nos coloque numa posição de luta ou fuga. Mas em qualquer uma das posições de luta ou fuga, o nosso equilíbrio está sendo alterado. Porque o equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, que vai dominar exatamente esse de lutar, de fugir, esse momento de dormir, ele fica alterado.
Então, nós estamos diante do maior fator estressor que eu considero que nós vivenciamos. Nós não vivenciamos terremoto, guerra. Então, a nossa humanidade aqui no Brasil, Salvador principalmente, nós nunca tínhamos vivenciado algo tão importante e por tanto tempo, o que nos colocou e está nos colocando ainda, obrigando a fazer muitas adaptações, muitas mudanças. E as pessoas que têm dificuldade de enxergar essa necessidade, as pessoas que reagem à necessidade da mudança, elas ainda se tornam mais fáceis ao desequilíbrio, mais ainda com tendência a se desequilibrar. Por quê? Porque o fator estressor vai continuar e algumas pessoas ainda insistem, ainda querem negar que isso exista. Então, a gente chama atenção que é importante, né, entender que existe, entender que é importante a gente reavaliar a nossa postura, o nosso movimento, porque a gente não pode continuar diante de um fator estressor e diante desse fator estressor a gente continuar igual. Então, a necessidade da mudança levará a gente ter um quadro de adaptação e, com isso, diminuir o risco ou a chance e o estresse prolongado, que pode levar, inclusive, a um burnout, que é aquele momento onde a gente vai se incinerar, vai se queimar, vai se acabar e vai realmente adoecer de uma forma grave. Então, chama atenção aí que o fator estressor persiste e, com isso, é muito importante que a gente aprenda a se adaptar, aprenda a entender que ele existe, que você não pode mudar ele, então você tem que mudar na outra ponta da corda, que são as suas atitudes. Ter fé e acreditar que vai melhorar, mas se cada um fizer a sua parte ou continuar resistindo, certamente o estresse vai ser mais importante. E aproveitando para a gente falar um pouquinho de acupuntura, ela pode ser aí, digamos assim, um fator importante, uma aliada para esse momento, seja nesse estresse pós-Covid ou para esse contexto geral mesmo que a gente já trouxe, Dr. Walter Viterbo? Sem dúvida, a acupuntura tem hoje um embasamento científico largamente publicado, né, em várias revistas de impacto, de respeito científico, e é comprovado que quando você faz acupuntura, você estimula a produção de endorfina, que é aquele hormôniozinho que vai deixar a gente mais tranquilo, mais calmo. Então, num momento de fatores estressores importantes, fatores estressores de tempo prolongado, todas as atitudes que você tomar para se acalmar, inclusive a acupuntura, será, sem dúvida, muito útil para que você tente voltar ao seu equilíbrio. Vou seguir com outras perguntas aqui. A gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor. E agora a gente vai entrar um pouquinho no aspecto da clínica da dor, porque também tem pergunta aqui sobre isso. Flávia diz, doutor, a clínica da dor pode tratar as dores articulares e musculares deixadas pela Covid? Sim, Flávia, obrigado pela sua participação. A clínica da dor, para que algumas pessoas não saibam, é uma especialidade recente da medicina, chamada de algologia, onde o médico, né, se especializa no tratamento da dor mais complicada de ser tratada, que a gente chama de dor refratária, a dor mais importante, como a dor do câncer, e hoje as dores mais prolongadas mesmo que são, às vezes, dores de intensidade menor, mas que não conseguem ser tratadas, eles precisam realmente de um especialista em dor. E o que nós temos visto, né, especificamente nessas dores da síndrome pós-Covid, é que elas se assemelham muito às dores da chikungunya, aquelas dores articulares, onde o paciente refere, olha, hoje dói um cotovelo, no outro dia dói o joelho, no outro dia dói o ombro, no outro dia dói o calcanhar, hoje inchou aqui, amanhã inchou ali. Então, são dores que a gente tem percebido que elas se assemelham um pouco com as sequelas deixadas pelo arbovirus da chikungunya. E elas realmente merecem ser tratadas, demandam, né, tratamentos específicos, e no caso do controle dessas dores, nós temos tido mais êxito, mais rápidos até, do que certas outras queixas que têm sido trazidas dessa síndrome pós-Covid. A acupuntura é um dos tratamentos, na clínica da dor existe também a prescrição de medicamentos, a recomendação das terapias complementares, inclusive a fisioterapia, o RPG, o pilates, a hidroginástica, a terapia, bem como os medicamentos e os bloqueios anestésicos. Então, nós estamos numa situação hoje que realmente nós precisamos ter a clínica da dor, né, como lançando mão como um tratamento ideal para essa síndrome pós-Covid das dores que se mantém. Olha, a gente está ao vivo no youtube.com/portal Metro1, conversando aqui sobre síndrome pós-Covid, esclarecendo como tratar as sequelas deixadas aí pela doença, hoje com o Dr. Walter Viterbo,
aqui esclarecendo essas dúvidas conosco. Tem uma participação aqui de Fernando, ele diz o seguinte: boa tarde, doutor, passei 17 dias internado, sou ex-tabagista, parei de fumar faz 30 anos, sinto ainda cansaço, às vezes falta de ar, tipo, não completa a respiração, tem 45 dias que saí do hospital, estou andando 2 quilômetros de segunda a sexta-feira, isso melhora? E a respiração, posso fazer algum tipo de tratamento? Vamos lá, tem várias coisas aí, né? Primeiro, 17 dias de internamento é um internamento médio. Não vamos dizer que é um grande internamento prolongado, mas é importante, são 17 dias. O fato de ter sido tabagista certamente fala contra, mas o fato de ter parado há 30 anos já fala a favor. Imagina se fosse tabagista recente, talvez a sua passagem aí fosse mais prolongada, mais grave, com risco maior de vida. Se você consegue fazer a atividade física da caminhada, isso é positivo, é sinal que você tem um condicionamento possível para essa atividade que é limitada, numa atividade de alto impacto, numa atividade de corrida, mas já é importante que você faça. Na verdade, o primeiro passo aí é você consultar o pneumologista, seria o médico ideal para fazer uma avaliação, para entender como era o seu pulmão antes, como ficou ele depois do seu internamento, se você fez aquela tomografia, se você tem um registro de quantos % do pulmão foi afetado no período que você foi acometido pelo Covid, como você passou logo depois disso, e a sua capacidade respiratória, que aí é o médico especialista para tratar isso. Diante disso, se você tem sua capacidade retornada à próxima da normalidade, aí vem os outros tratamentos, principalmente a fisioterapia, que vai ser muito bem específica. Então, assim, começa pelo pneumologista, depois você pode procurar a clínica, inclusive aqui a gente tem esse tratamento com os fisioterapeutas, podemos lhe dar um suporte nesse sentido, uma orientação, para que você possa estar recuperando o que você tinha, a sua capacidade diante da sua história de vida, a sua história de tabagismo e os seus 30 anos já que você deixou para lá, e graças a Deus o tabagismo está recuperando a atividade física. É mais ou menos por aí. Aí, vamos lá. Tem mais perguntas. Uma das coisas que a gente citou aqui foi a manifestação da perda de olfato, de paladar, e muitas vezes com um período prolongado, né, dessa sequela para o paciente. Aqui tem um questionamento, o ouvinte não deixou o nome, mas diz aqui: doutor, gostaria de saber como é feito o tratamento para a perda de olfato. Muito bem, essa talvez tenha sido assim, o grande desafio que a gente está encontrando aqui. No caso específico da perda de olfato e paladar, primeiro a gente vai passar pelo otorrino, a gente vai fazer uma avaliação técnica disso aí. Como é que está isso aí? É importante ter a multidisciplinaridade nesse caso, otorrino em primeiro lugar. Aqui na medicina chinesa, na acupuntura, já existem relatos de tratamentos para esse tipo de doença. Já existem relatos para as doenças das pessoas, por exemplo, foram acometidas por câncer, pessoas que têm outros problemas que perderam esse paladar, perderam esse olfato, e existem pontos que são descritos como possíveis para auxiliar nesse tratamento. Porém, como eu citei, é uma doença nova, é uma doença que a medicina está aprendendo ainda com ela, e é multidisciplinar. Vai ser feito diversos tratamentos para que você possa voltar a ter o seu paladar, o seu olfato dentro da normalidade. Vamos lá, ouvintes na linha? Oi, Fernando? boa Oi, tarde. Fernando, boa tarde. Parabéns aí pelo programa. Eu queria perguntar ao doutor, e veja bem, se ele não acha que a forma que o governo do estado da Bahia e a prefeitura, né, investiu na propaganda, colocando carros na rua, mandando o povo ficar em casa. Aliás, eu mesmo, com 61 anos de idade, quando eu passava na rua, o pessoal gritava: "Vai pra casa, velho". E eu sou um homem que faço exercício físico, me alimento bem, né? E não tive Covid, entendeu? Então, essas coisas, quando a pessoa passa, principalmente o Estado e a Prefeitura, deveria passar com mais decisões, mostrando que o Covid existe, que é uma gripezinha, como disse o governador do Estado, e que tem que ser cuidado. Não mandar o pessoal para casa, como fizeram, né, aqui em Salvador. E ainda escondendo o remédio, né, que cura o Covid. Isso deixa a gente assim no estado de nervo horrível. Eu mesmo, se eu não fosse um cara que tivesse conhecimento, eu hoje já estava morto, entendeu? Porque é uma forma diabólica, com esse carro de som na rua, gritando,
para todo mundo ir para casa e ficar dentro de casa. Vamos lá. Compreendo aí as suas queixas. Em verdade, eu acho que foi importante a campanha de conscientização do isolamento. Infelizmente, foi muito difícil para todos, mas essa foi uma campanha no mundo inteiro. Vários outros países também promoveram esse isolamento. E, sem dúvida, se não tivesse sido feito, essa doença tem uma capacidade de contaminação muito rápida, muito forte, e nós estaríamos num estágio muito pior. Muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo, não teríamos hospitais, não teríamos UTI suficiente. Então, é duro, é difícil, mas faz parte, né, diante do que se foi colocado aí, não só em Salvador, nem no Brasil, mas no mundo inteiro, foi feito o isolamento como um dos modos, né, de se inibir essa transmissão, bem como o uso de máscara, bem como lavar as mãos, e, infelizmente, ainda assim, nós tivemos esse número absurdo de contaminados, e, infelizmente, né, mais de 400 mil mortos entre esses contaminados. Pois é, importante a gente lembrar esses números sempre. Tá na hora da nossa pausa para o intervalo comercial, o Zé Silva já me faz sinais ali do outro lado, mas a gente vai continuar, as perguntas não param de chegar, as participações a gente segue daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, falando sobre síndrome pós-Covid, como é que a gente faz para tratar as sequelas da doença. Então, informações do trânsito com Gabriel Amorim já no ponto, informe publicitário, intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho com o Metrópole Saúde. Até já. O trânsito na metrópole. Oferecimento Fiore Jeep, líder em aventura, líder em SUVs. Olá, boa tarde a todos. O trânsito nesse momento está tranquilo e, segundo informações da Transalvador, não há ocorrências. Há apenas alguns pontos de retenção que são comuns desse horário, deixando o trânsito mais lento na Avenida Tancredo Neves, ali nas imediações do Jornal à Tarde, na Avenida Ademar de Barros, no sentido Orla, entre o Monumento Clériston Andrade e a entrada da Avenida Oceânica, e na Avenida General San Martín, o trânsito também está um pouquinho mais lento. Fora isso, nada tire a tranquilidade do motorista no trânsito agora na cidade. Desde as 7 horas da manhã até o momento, a Transalvador registrou 2 acidentes que deixou um ferido. Gabriel Amorim para o Metrópole Saúde. Informe publicitário. Salvador deu um belo exemplo para todo o Brasil. Um exemplo de coletividade se unindo para combater o coronavírus e salvar vidas. Agora temos mais um grande desafio. É hora de se unir ainda mais contra a dengue, a zika e a chikungunya. A Prefeitura de Salvador entrou firme também nessa luta com a Operação Dengue 2021. A missão é controlar a proliferação do Aedes aegypti em todos os 170 bairros da cidade. A operação contará com ações articuladas de diversas secretarias municipais e uma atuação intensa em lagoas e córregos, nos locais com maior índice de infestação do mosquito. Estão sendo investidos R$2,5 milhões para aquisição de equipamentos como pulverizador costal para inseticidas, EPIs para equipes de saúde, capas para reservatório de água, botas de segurança, respirador facial e filtros, além de insumos como larvicida, inseticida e óleo mineral. Uma das novidades deste ano são os motofogs, a aplicação de inseticida realizada através de motos, garantindo mais agilidade em terrenos e ruas com acessos restritos. Os agentes de combate a endemias terão apoio de tecnologia como o uso de tablets e serão realizados 30 mil testes rápidos para a detecção das arboviroses. Faça a sua parte você também. Não podemos vacilar. Evite o acúmulo de água. Coloque terra nos pratos de planta e descarte pneus, copos e garrafas. Cubra os reservatórios. Faça manutenção da piscina. Use inseticidas, repelentes e mosquiteiros. Converse com sua família, seus amigos, aquele vizinho que às vezes esquece a água acumulada. Vamos mobilizar todo mundo. Combater esse mosquito é uma responsabilidade de todos. Salvador unida contra a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, ficamos mais fortes para vencer qualquer desafio. Prefeitura de Salvador. Estamos apresentando Metrópole Saúde.
Você conhece os serviços VitalMed e os benefícios que ela oferece? Não! Com a VitalMed você tem médico 24 horas para urgência e emergência, com atendimento em casa. Mais segurança no conforto do seu lar. Tem acesso ao Vital Fone para tirar dúvidas com médicos e receber orientações a qualquer hora do dia. E o Vital Vantagens, que garante descontos exclusivos em farmácias, clínicas, faculdades e muito mais. Um serviço incrível, com um preço que cabe no seu bolso. Gostou, né? Associe-se. Ligue 2202-8686. Em meio a um período de tantas incertezas, o Hospital da Bahia seguiu em frente. Investiu alto em tecnologia, protocolos de segurança, infraestrutura e qualidade assistencial. Um grande trabalho reconhecido com dupla certificação. Hospital da Bahia, manutenção ONA nível 3 de excelência em saúde e recertificação do selo diamante do IQG pela terceira vez para a hemodinâmica dos Centros de Cardiologia, Neurologia e Vascular. Hospital da Bahia, excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o Apvida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 71-3339-4975 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. Apvida, saúde pra valer. Os cuidados com a Covid-19 não podem parar e os cuidados com a sua saúde também. Por isso, a Clínicas Clivale continua ao seu lado para que você possa seguir seus tratamentos, exames e consultas, prevenindo diversas doenças com todos os protocolos de segurança. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Calçada, Shopping Cajazeiras e Estação Lapa. Responsável técnico doutora Maria Celane Serravalli, CRM 3912. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 99684-9438. Responsável técnico doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Momento Saúde Grupo CAN. Olá, meu nome é Débora Gaudêncio e eu sou oncologista clínica da Clion, do Grupo CAN. Meu recado para vocês é que não existe apenas um tipo de câncer de mama, mas diversos tipos e subtipos. Portanto, o tratamento não pode ser igual para todas as pacientes. Atualmente, com o avanço da medicina, entendemos melhor as características de cada tumor, através da identificação de proteínas, moléculas, vias de sinalização e alterações gênicas. A terapia-alvo representa um grande avanço na luta contra essa doença. Ela consiste na administração de medicamentos que vão atacar essas características específicas para cada caso, bloqueando o crescimento e desenvolvimento do câncer. Dessa forma, podemos oferecer um tratamento oncológico personalizado e mais eficaz. Momento Saúde Grupo CAN. Grupo CAN. Central de Marcação 3352-8800. Tá procurando um plano de saúde pra sua família proteger? Fique de boa, escolha o Boa Saúde. É muito bom e você pode ter. Fique de boa, escolha o Boa Saúde. É o plano
plano certo pra você. Boa saúde é muito bom e você pode ter. 2101-3444 é o plano certo pra você. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h41, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir daqui a pouquinho conversando com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, esclarecendo aqui hoje sobre síndrome pós-Covid e como é possível tratar essas sequelas deixadas aí após a fase aguda da doença. A gente vai continuar daqui a pouquinho com as perguntas. Antes, já temos aí Giovana Oliveira no ponto com o nosso Giro Saúde para trazer informações para vocês. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. A Secretaria Municipal da Saúde abriu hoje o agendamento para a segunda dose da Coronavac para pessoas com agendamento no cartão de vacina ou descrito no site da Secretaria com data igual ou anterior ao dia 18 de maio. A marcação será feita através do site Hora Marcada para 2.500 vagas que serão disponibilizadas. As pessoas que realizarem o agendamento pela plataforma vão finalizar o esquema vacinal com o recebimento da segunda dose ainda nesta terça-feira. No entanto, não há previsão para a chegada de um novo lote da Coronavac para aplicação da segunda dose em outras pessoas que vão precisar tomar a vacina depois do dia 18. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou hoje que vai defender na próxima reunião da Comissão de Intergestores Bipartite a volta da vacinação por faixa etária na capital baiana. Segundo ele, esse é o critério mais democrático, capaz também de agilizar o processo de imunização. Já o governador Rui Costa anunciou na manhã de hoje que o funcionamento do transporte intermunicipal vai ficar suspenso durante o São João. Segundo ele, a medida visa evitar o aumento dos contágios de Covid-19 no feriado. Com a decisão, Rui acredita que haverá menos aglomerações e, consequentemente, uma menor possibilidade de infecção em massa da população. A decisão é divulgada no mesmo dia em que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comentou sobre o aumento expressivo dos indicadores da doença na capital e citou a possibilidade de uma terceira onda da pandemia. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Obrigada, Giovana, pelas informações. E agora eu vou retomar aqui nossa conversa com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor. E vamos seguir aqui nossa conversa. Você que está aí nos acompanhando, pode participar ao vivo. A gente está lá no youtube.com/portalmetro1, também no 35055000. Envia também sua pergunta no WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258, ou ainda através do nosso portal metro1.com.br. Vou aqui dar prosseguimento com perguntinhas ainda que ficaram do primeiro bloco. A gente citou algumas das sequelas que podem permanecer nos pacientes pós-Covid e falamos da questão da massa muscular. Tem uma pergunta aqui de Rosemary que diz: boa tarde, doutor, como pode recuperar a massa muscular perdida com a Covid? Pois é, Rosemary, essa sem dúvida tem sido outra queixa importante. As pessoas ficam muito tempo acamadas, ou ficam mesmo internadas, ou ainda aqueles que ficaram em casa, não tiveram tanta gravidade, mas tiveram que interromper sua atividade física, tiveram que fazer esse isolamento, ou já vinham tendo esse isolamento e depois acabaram por pegar a doença. O fato é que há uma perda de massa muscular, né? Primeiro, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo naturalmente, isso é com o envelhecimento. Então, é importante, neste momento, associar os tratamentos, não somente aqueles que tiveram essa perda da massa muscular pós-Covid, como todas as outras pessoas que, de alguma forma, tiveram que ficar em suas casas, tiveram que ficar no isolamento e também cessaram as suas atividades físicas. Então, mesmo não tendo Covid, essa perda de massa muscular está frequente em uma faixa enorme da população. E aí nós chamamos a atenção, né, com a recuperação natural, voltando à normalidade,
que as pessoas procurem a atividade física provavelmente mais importante é aquela que é orientada por profissionais, e também a nutricional. É muito importante, né, que principalmente haja uma recuperação a nível nutricional, que haja uma orientação nesse sentido. E existe também a medicamentosa. Existem hoje medicações que são conhecidas, as populares vitaminas, ou mesmo outras, né, repositores de cálcio, outras medicações, que juntos, né, tanto medicação, quanto atividade física, quanto orientação nutricional, vão ajudar bastante nessa recuperação dessa perda que vem sendo acontecida com ou sem o acolhimento do Covid. As pessoas que pararam de atividade física já estão perdendo, mesmo não tendo tido Covid, a sua massa muscular. Então, esse é outro fato muito mais frequente do que a gente imaginava e está acontecendo hoje aí na população. Vou passar para um tópico, e eu sei que pode ser uma das sequelas, e é também consequência desse momento. Aqui tem uma participação da nossa ouvinte Mariana, que diz: boa tarde, Stephanie. Gostaria de saber do entrevistado a respeito da insônia. Meu esposo teve a Covid, nunca teve problema para dormir e agora vem apresentando. É muito difícil que leve uma noite inteira de sono. Isso realmente pode ser sintomas deixados pela Covid-19? E aí eu vou até estender a pergunta dela, porque sabemos que toda essa situação estressora do universo pandemia também pode provocar insônia nas pessoas de uma maneira geral. Dr. Walter, vamos explicar sobre isso? Sim, claro. Vamos lembrar, né, do tempo em que não existia energia elétrica. Então, as pessoas, ao anoitecer, dormiam e, ao amanhecer, elas acordavam. Então, em média, se dormia mais do que 8 horas, 8 a 10 horas de sono. Com a modernidade chegando, a gente tem visto que há uma negligência enorme no sono. As pessoas estão indo dormir meia-noite e acordando 5 da manhã, 6 da manhã. Não é que 5, 6 horas sejam absurdamente ruins, mas o ideal é que se durma em torno de 8 horas, principalmente com silêncio e com a luz baixa, ou seja, à noite, porque você tem menos barulho e você tem menos luz. Então, o que está acontecendo hoje é que a grande parte da população já vem negligenciando o seu sono em condições normais. Outra coisa importante é entender o que é que o fator estressor tem a ver com isso. Quando o corpo entende que tem lá fora um risco, uma ameaça, o corpo vai deixar a gente mais aceso, vai deixar a gente mais preparado. É como se fosse assim: olha, entrou um ladrão no seu quintal. Você não vai conseguir dormir, você vai ficar aceso, atento, vai estar preocupado. Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa está estressada. O corpo entende, através do nível mental de adrenalina, que alguma coisa não está boa, que você precisa estar aceso, atento para lutar ou fugir. E isso prejudica a qualidade do sono e a quantidade de horas. Então, isso é um combo ruim, onde as pessoas já vinham negligenciando o sono, a qualidade de horas. Aliado a isso, vem um fator estressor prolongado e grave, como essa pandemia, e aliado a isso, as pessoas que tiveram a doença, ou mesmo aquelas que estão associando, né, aos riscos, aquelas pessoas que estão preocupadas, aquelas pessoas que, com todos os motivos, estão ansiosas, estão temerosas a essa doença, obviamente elas aumentam essa adrenalina e tudo isso junto vai dificultar a qualidade do sono. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção que deve procurar o especialista em sono, o pneumologista, ou quem for da área de sono. Aqui na nossa clínica, a gente tem um trabalho com a própria acupuntura, com massoterapia, com terapias complementares e, se necessário, com uma prescrição de medicamentos indutores do sono em casos que são mais refratários aos tratamentos convencionais. O fato é que o pós-Covid também tem sido relatado que as pessoas que não tinham insônia ou tinham pouca insônia passaram a ter insônia, e aqueles que já tinham passaram a ter um grau ainda mais importante. E aí aquele ciclo que precisa ser quebrado, que a pessoa dorme mal, aí ela acorda irritada, aí ela fica intolerante, ela se aborrece por qualquer coisa, o pavio fica curto, aí ela vai dormir irritado, aí o corpo entende que está lutando, fugindo com muita adrenalina, aí dorme mal. Então é um ciclo que precisa ser quebrado. Ela precisa voltar a ter uma noite boa para ter um dia bom. Porque uma noite ruim já é um precedente para um dia irritado, um dia intolerante, um dia impaciente, de pavio curto, que aí vai causar uma noite ruim. Então, vamos quebrar esse ciclo aí com todos os recursos que eu citei disponíveis hoje na medicina.
Então vamos lá. Ricardo Porto, nosso ouvinte, já que o tópico é o sono, ele diz aqui: eu trabalho à noite e durante o dia uso tapa-olhos para dormir e durmo muito bem. Ele que trabalha aí de turno. Olha, meu amigo, eu compartilho com você, porque durante 10 anos eu trabalhei dando plantões. Eu sou anestesista de formação e dei muitos plantões. E eu lhe compartilho que nunca uma noite perdida é bem recuperada. Nunca. O sono da noite é o nosso ciclo natural. O sono da noite é para isso que a gente nasceu. O dia a gente tenta até recuperar, mas a luz e o barulho e o próprio ritmo circadiano da gente, ele vai de encontro a isso. Agora, existem pessoas que estão habituadas, existem aquelas pessoas que trabalham como vigilante, trabalham na portaria, trabalham em pronto-socorro, trabalham já há muitos anos no esquema de plantão noturno. O corpo vai se adaptando a isso, com certeza, mas é hoje demonstrado que isso a longo prazo aumenta o risco de morte súbita, e que é uma profissão noturna, ela deva ser limitada a alguns anos, não muitos anos, porque está associada diretamente a uma baixa qualidade da reposição desse sono. Inclusive, tem um hormôniozinho chamado GH, que é do crescimento, que não necessariamente a gente continua crescendo, mas ele ajuda na renovação celular e que ele precisa de sono para poder ser liberado. Sem o sono, a gente perde muito a liberação desse GH e diminui muito a ajuda nessa renovação celular, que protela, né, nossa morte, ou que aumenta a nossa vida. Olha, chegando aqui já no finalzinho do nosso programa, a gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor. O tempo passa tão rápido que não dá tempo de tudo, porque as perguntas não param de chegar, mas vou dar uma passada aqui em alguns depoimentos que chegaram aqui através do nosso youtube.com/portal Metro 1. Tem Ivonete Cerqueira, que diz aqui: sou paciente de Dr. Walter lá na Clínica Viterbo e afirmo a importância da acupuntura para a saúde física e mental. Meu esposo faleceu durante a pandemia, um sofrimento instalado. Trato e sou muito acolhida lá na Clínica Viterbo, aqui o depoimento dela. E aí, logo na sequência, vem Diana Sampaio, que diz: já disse a ele que está proibido de se aposentar. Minha coluna não sobrevive sem as mãos mágicas. E aí a Ivone complementou embaixo: ainda bem que o doutor é jovem. Pra gente fechar aqui com esses depoimentos. A Diana também, né? Obrigado pelo carinho. Pois é, e para validar, né, toda essa nossa conversa aqui e como isso pode trazer benefícios e repercutir nos pacientes, né, doutor Walter, é importante a gente lembrar que não dá para ficar aí muitas vezes sentindo e acumulando sintomas, né? É possível buscar um tratamento, é possível buscar ajuda. Eu queria te agradecer aqui pela participação, especialmente pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes e mostrando aqui essas possibilidades, né, para a gente não se acomodar aí com esses quadros, sintomatologias e principalmente com essas sequelas deixadas pela Covid-19. Muito obrigada pela participação aqui, uma boa tarde. Eu agradeço a todos pela oportunidade e agora vocês têm mais um motivo para se proteger. Evite o Covid e também o cadastro pós-Covid. Então, continue se cuidando, continue fazendo o distanciamento social, use máscara, lave as mãos, evite estar junto das pessoas. Enquanto não chegar essa vacina para todos, se cuidem, porque além dos riscos do Covid, existe a certeza do pós-Covid. Estamos aqui para quando precisar. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos da Rádio Metrópole. Maravilha, a gente que agradece. Conversamos aí com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, esclarecendo aqui sobre síndrome pós-Covid, como tratar essas sequelas. A gente vai ficando por aqui com o Metrópole Saúde, mas sigam conosco, vem aí na sequência nosso Jornal da Cidade, hoje entrevistas com Roberto Romano, filósofo, escritor, e também com Leandro Guerrilha, vereador pelo PL, daqui a pouquinho no Jornal da Cidade para vocês. Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Clivale, a clínica da sua família. E Comax, tecnologia em filtração e climatização. A Rádio da
Hora certa.